Olá, bem-vindos à Vichy Soase. Como noticiámos há 2 semanas, aqui na Vichy Soase, até fizemos um nascimento, já temos Orçamento do Estado para 2025. Noticiámos é exagerado, sendo que a notícia já estava em todo lado quando obviamente nós a comentámos aqui. A nossa especialidade, que agora começa no Orçamento, é mesmo a politiquice. Vamos sempre até àquilo que é o limite do razoável, mas como há vida para além do excedente, também nos dedicamos às sopas. O foco deste governo é fazer. Portanto, qual é a reforma estrutural nova? É um compromisso até ao limite do razoável. Deste governo de bloco central que sustenta o Orçamento do Estado. Depois do batizado feito, não faltam padrinhos, Sr. Primeiro-Ministro. Eu não esperava era que se tornasse socialista tão depressa. Para entrar um, tem de sair um. Stilettos and broken bottles. I'm spinning around in circles. Para nós, há vida e objetivos para além do excedente orçamental. Esgotou o seu tempo, haverá outras oportunidades. E aqui quase que adormecia com a hora. Eu sou o Rui Pedro Antunes, sou editor de política do Observador e comigo tenho o repórter parlamentar Miguel Viterbo Dias, não teve trabalho nenhum durante estes dias. Zero. Dias é redundante com o teu apelido. E as jornalistas da secção de política do Observador, Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. Vai começar a Vichy Soase. Tenho uma série de pessoas que se irritam imenso com esta parte em que eu faço qualquer coisa com a palavra Vichy Soase. A Vichy Soase. Mas queria aqui lançar uma sopa de peixe. Como a Mariana Lima Cunha já não vinha para aí há 1 ou 2 semanas, ou 2 ou 3, vou começar por ela. Acho que estás a subestimar a minha ausência. Hoje não posso fazer aquela frase que tanto irrita o Miguel, irritava no passado Miguel Viterbo Dias, que era que comece por ti, Rita Tavares. Hoje não há. Portanto, começo por ti, Mariana Lima Cunha. Queria dar um beijinho para a Rita. Se nos está a ouvir. Rui, eu sei que os nossos ouvintes sabem que isto não é nada combinado, este programa não é combinado. E portanto eu estou aqui genuinamente a esforçar-me para me lembrar porque é que isto é uma sopa de peixe, e já lá cheguei. Queria fazer esta introdução porque, para justificar a minha demora. Eles sabem que não é combinado a partir do momento que corre sempre tão mal. Porque é impossível ser combinado. Era impossível isto ser mais preparado do que é. Não, sim, era uma evocação da referência que foi feita ao sermão do padre António Vieira aos peixes. Quer dizer, nós passámos já tanto tempo a comentar este orçamento. Aliás, quando ele ainda não existia. Já nós andávamos aqui. Graças a Deus que ele está aprovado. Exatamente. Chumbado, ou o que é que seja, mas está resolvido. Nós estamos onde sempre estivemos, portanto, a comentá-lo. E eu não esperava que um orçamento que foi tão polémico, tão debatido, que teve tanto suspense, desse um debate tão insosso. Foi muito difícil retirar algum conteúdo deste debate orçamental. Metáfora com o sal do mar dos e peixes. da sopa de peixe, claro, okay. Nós estamos em sintonia, Okay, por isso é que nos preparámos para isto. Não, quer dizer, foi um debate com muito pouca novidade, não é? Até porque o que nós agora podemos antecipar, acho que podemos antecipar 2 vias de novidade desde que Pedro Nuno Santos anunciou a sua decisão inevitável, que era viabilizar o Orçamento do Estado. Não era aquilo que queria, mas de facto era que lhe dava mais hipóteses de fazer o seu caminho e de não acabar com o PS em piores condições do que está agora. Mas havia 2 vias a partir daí um bocadinho para pensar no futuro. Uma delas seria o que é que vai acontecer agora na fase da especialidade, e outra, o que é que acontece com os orçamentos daqui para a frente, uma vez que o PS está
não podia estar mais ansioso por se soltar desta ideia que foi muito referida durante todo este debate, de que isto é um orçamento que também é do PS, ou de que é um orçamento socialista, que o centro está metido no mesmo saco. André Ventura aproveitou isso, enfim, a cada passo do debate, e houve outros partidos como a Iniciativa Liberal ou o PCP, portanto, dos dois lados do espectro político, a quem convinha sublinhar alguma coincidência de posições entre o PS e o PSD. Pedro Nuno Santos terá de se livrar um bocadinho e de se demarcar desta ideia nos próximos meses, quanto à refundação do PS que ele quer fazer. E depois, por outro lado, havia a questão do futuro na especialidade, e este debate deu-nos pouco nesse sentido. O que nos deu, por um não lado, sabemos foi... se o IRC continua à descida ou não, nem de que valor. Sim, houve não novidades sabemos muito pouco concretas. Sim. Se as pensões vão ou não ter um aumento extraordinário com base em coligações negativas ou menos negativas, sendo que o próprio PSD parece estar disponível se calhar a acomodar um aumento maior, pelo menos Marcos Mendes. Sim, Não é quando para vi o tudo. aviso de Marcos Mendes pensei, bem, talvez haja algum caminho a fazer por aqui, mas de facto, quer dizer, nós tivemos os avisos do Chega de que vai insistir nesses temas na especialidade, mas tivemos um PS muito recuado nesse sentido, ou seja, com muitas críticas ao governo, evidentemente, mas muito recuado em relação às posições que vai assumir durante a especialidade, mesmo em relação à questão das pensões. Pedro Nuno Santos parece-me que deixou uma pista quando disse a meio do discurso de final de encerramento do debate que é preciso continuar esse caminho de aumento dos pensionistas em 2025, mas enfim, todos nós sabemos que há muitas maneiras de fazer estas propostas e também muitas maneiras de evitar, por exemplo, que elas se cruzem, que haja depois aprovações indesejadas ou ao lado de partidos indesejados, ou seja, há uma panóplia de opções que não se esgota em dizer que tanto o Chega como o PS gostavam de que os pensionistas tivessem um novo aumento no próximo ano, e portanto é um bocadinho prematuro dizer que eles podem chegar a um alinhamento, mas de facto essa pista foi deixada no ar e há de ser uma preocupação para Luís Montenegro, o que é até curioso, porque nós ouvimos Luís Montenegro muito, desde que tomou posse, fazer aquele aviso que irritou muito o PS, que era que se os partidos tinham viabilizado a sua governação, porque não tinham rejeitado o programa de governo, então eram obrigados a deixá-lo governar e obrigados a deixar passar os instrumentos de governação. Pedro Nuno Santos quase que acabou por validar esse argumento quando permitiu que este orçamento do Estado passasse precisamente com a premissa de que é responsável e que permite ao Governo governar. Tem repetido, aliás, essa frase diversas vezes. Portanto, vamos ver se aplica o mesmo princípio na especialidade, que é perceber então o que é que isto significa para a especialidade, sendo que o orçamento já tem aprovação garantida. Até onde é que o PS está disposto a ir, agora que já garantiu a aprovação e que aparentemente tirou esse peso de cima de Luís Montenegro, se de repente, enfim, desatar a fazer alterações tão de fundo quanto possível no orçamento, e ainda é possível, obviamente, descaracterizar em grande parte o orçamento com medidas desse impacto, e portanto foi um debate que não temos estas pistas de futuro que nós aqui analisamos e comentamos, mas não nos deu assim tanta novidade desse ponto de vista, e Pedro Nuno Santos acabou saindo do debate mais uma vez com uma posição um bocadinho ambígua como tem tido em relação a este orçamento, quando disse por um lado que o PS é um partido responsável e por outro que há mais vida além do excedente, citando Luís Montenegro, e portanto voltámos a ficar sem saber qual das doutrinas é que ele vai seguir quando for hora de decidir sobre propostas como pensões, por exemplo. Miguel Viterbo Dias, antes de lançar a rede à Inês André Figueiredo. Eu acho que este dia e estes dias provam a intensidade da vida política, que é, ainda o orçamento não estava viabilizado, eu estava aqui desanimada, não estava aprovado, já toda a gente na AD estava preocupada com a fase de especialidade, e estes 2 dias foram mais ou menos isso. Isto não foi um debate na generalidade, foi um debate pré-especialidade, porque todos os alertas foram sobre o mês que vamos ter até à votação final global, que é dia 29 de novembro. Miguel? E que tem ainda ali um dia interessante pelo meio, que é a sessão do 25 de novembro, que é uma data muito apaziguadora entre a direita e a esquerda, mesmo boa para aceder à votação final global, e as preocupações eram sobretudo essas. Até Nuno Melo vestiu o fato de Ministro da Defesa e não de Presidente do CDS, para deixar esses alertas no encerramento sobre os conluios na especialidade, e esse foi sendo o alerta. Isso é uma coisa um bocadinho conspirativa, não é? Os conluios na especialidade. É para que não sejam feitos em gabinetes e ou nos corredores, que é o problema disto. As coligações negativas formam-se aí. Ou em São Bento, sem se dizer nada. Estão a acontecer. Os jornalistas ainda vão saber, esses são tão maus, vamos fazer tudo em segredo.
Isto agora é a nova do Luís Montenegro. Nós não dizemos nada aos jornalistas. Os jornalistas são os maus. Os jornalistas têm informações erradas. Podem-nos dar as certas. Não podemos. Pois, também é esse problema. Isso, aliás, está na Arte de Bem Governar de Aníbal Cavaco Silva, um livro, uma obra que lançou há uns tempos e que diz que as remodelações que mais gosto lhe davam eram as que os jornalistas não descobriam. Portanto. E os jornalistas não são de confiança para se dizer que vão ter reuniões. De confiança são parceiros como André Ventura, que são convidados para São Bento. Esses sim são de confiança. Agora os jornalistas, nada disso. Mas isto para dizer que a aritmética da especialidade foi o que preocupou durante estes 2 dias e Luís Montenegro falou de aritmética aqui até várias vezes, não só sobre essas coligações negativas, mas também para vincar a André Ventura quem é que é o líder da oposição, e foi mantendo aquele equilíbrio. Se antes era Pedro Nuno a ter que manter um equilíbrio, agora Luís Montenegro vai mantendo aquele equilíbrio de nós não somos o PS, mas confiamos muito no PS e, entre aspas, gostamos muito deles agora até 29 de novembro. E já agora eu acho que Luís Montenegro, tendo assistido a uma governação de António Costa, sucessivas governações de António Costa, que correram bem no sentido da vida política de António Costa e da sobrevivência aparentemente perpétua de António Costa, acho que está a ser produtivo no retirar de lições de António Costa e de orçamentos de Estado que não se desviam em grande parte do que seriam os orçamentos do PS. Até na citação de Jorge Palma. Sim, impressionou-me que Soares acabar a sua intervenção com a citação de Jorge Palma, que, enfim, só ajuda a ideia de que há uma fusão ao centro, mas lá está, em termos eleitorais não me espanta de facto que Luís Montenegro acho que é o caminho mais eficaz a seguir. Inês, eles estão a tentar monopolizar isto ao centro, vai lá para o extremo. Não é extremo, é radical. Somos radicais. Somos radicais na defesa dos portugueses. Somos radicais na defesa de Portugal. Quem ligar agora à rádio, acho que mudaste. Estou a citar André Ventura. Só para agarrar naquilo que a Mariana estava a dizer há pouco, parece-me difícil que o Chega não vote a favor de uma proposta do PS para aumento das pensões, caso ela venha a acontecer. O contrário, não sei se Pedro Nuno Santos fará, e talvez isso de facto possa deixar Luís Montenegro mais tranquilo, mas no primeiro dia do Orçamento do Estado, Ventura também anunciou que vai propor a descida de 2 pontos percentuais no IRC. Questiono também, e foi questionado o Presidente do Chega, sobre se irá chumbar a proposta do Governo, sendo que essa, pelo menos, não vai ser salva pelo PS. Recordou-se na altura que André Ventura justificou a viabilização das 2 propostas de descida do IRS, na altura passou a do PS, e justificando, digamos assim, que não votava nunca contra aumentos de impostos, ou votava sempre a favor de descidas de impostos, por isso agora será difícil justificar que não vote a proposta do Governo de descida de 1 ponto percentual no IRC. E deixa-me só dizer que isto também me lembra, eu acho que foi o caso da descida do IVA da energia, se não me engano, há uns meses, em que o Chega usou o mesmo argumento. Ele tinha proposta própria, mas ainda assim viabilizou do PS. Também é do PS. Para não ser... Ou seja, pode sempre haver aqui uma solução, de facto, nesta via. Sim, não se agarrar só à própria proposta. Mas André Ventura não deixou claro que o iria fazer, sim, o que até parece estranho, tendo em conta essa argumentação que tem vindo a fazer nos últimos meses. Quanto ao Orçamento do Estado, e apesar disto estar mais ou menos resolvido por enquanto, gostava de colocar então aqui a parte de André Ventura e de dizer que se em tempos tentou vestir um fato de moderado e responsável para que o PSD tentasse considerá-lo um PS confiável, deixou cair essa máscara e voltou durante este debate ao fato em que se sente mais confortável, o fato em que pode disparar contra tudo e contra todos, com palavras mais agressivas e até com aquela capacidade de tirar os próprios colegas deputados do sério. Está sempre a brincar aos polícias e ladrões. Exatamente. Ou fala de polícias ou fala de ladrões. Pronto, e aquilo agitou um bocadinho, a Guiar Branco acabou a ter de pedir contenção. Chama o ladrão ao governo, que era tão ladrão. Como o ladrão anterior. Mas pronto, neste momento André Ventura procura voltar àquela postura em que defende com muita assertividade, digamos assim, as bandeiras do partido, tentar ser um bocadinho catch-all, o mais abrangente possível para chegar tanto ao eleitorado do PSD como do PS, roubando aqui um bocadinho a questão das pensões, tentando chegar também aí, e fez aquilo que tem feito. E se a meu ver o Chega andou aqui há alguns meses sem grande rumo e um pouco a navegar à vista, primeiro atrás do PSD e depois de costas voltadas com Luís Montenegro, parece-me que agora André Ventura pode apostar aqui numa nova narrativa
que é ao mesmo tempo um regresso às velhas bandeiras do passado. Num só discurso no Orçamento do Estado falou de tudo, de imigração, de impostos, de combustíveis, de pensões, de portagens, de polícia, tudo temas que fazem parte das bandeiras do Chega. Há umas semanas falávamos do facto desta viabilização do PS ser uma benesse para Ventura, creio que agora provou que vai cavalgar novamente todas estas bandeiras. Não me fales em cavaleiros orçamentais, por favor. Não vou falar mais. Os Ribeiro Teles do Orçamento do Estado. Este é para ti, Miguel. Obrigadinho. És o único. Se calhar não sei se posso dizer isto. Senti-me representado. Mas já não se encontram muitos. Não se encontram. Não, como os pode fósseis. ser uma maioria silenciosa. Pode ser. Não, é suficiente para serem transmitidos, acho que ainda são ou não? Não, já na não. estação pública? Não vamos abrir feridas antigas. Nós temos um lobby Deixa-me permanente dizer que- neste programa. Deixa-me dizer que se há bocado estava a criticar a postura de Luís Montenegro de desconfiança relativamente aos jornalistas, também tem o debate já em geral nos 2 dias correu-lhes particularmente bem, ou seja, não cometeu nenhum erro particular e nesse momento em que André Ventura estava muito no fundo a chamar ladrão, ele fez um sinal de desaprovação com a cabeça, mas daquele sinal de desaprovação quase de pai ou de avô que está desiludido. Nós todos zangados, estou desapontado. Sim, exato. É um bocado do género. Isto é demais, quase nem vale a pena, não é? E acho que isso não é muito bom. Acho que ele ficou mesmo, para André Ventura, ficou mesmo escaldado com a questão das reuniões e acho que nunca mais vai haver confiança daquele lado, nem por ele, nem dos montenegristas, que hoje são 90% do partido. Claro que isso tudo muda quando o poder estiver em causa outra vez, mas creio que ninguém quer nada com André Ventura. Mas curiosamente, nos primeiros tempos de André Ventura, em que também usava este tipo de linguagem, dificilmente alguém se levantaria, como se levantou hoje o deputado do PSD, praticamente a gritar, enquanto André Ventura estava a falar, e percebe-se que de facto o líder do Chega trouxe uma linguagem diferente A questão para é que a antes nossa ele política. estava sozinho, não é? E agora estão tem- 49 a bater palmas. Ele gritou e viu-se comício de todas as vezes. os minutos todos que tiveram para acalmar aquilo, porque foi a bancada inteira a chamar Aliás, ele nomes. vai- Foi uma cena bastante triste O que próprio nós André vimos Ventura, hoje no sim, Parlamento. e o próprio André Ventura vai ter que controlar as palmas porque ele é interrompido pelo sistema do Parlamento, porque ele é causa das palmas. muito interrompido pelas palmas. Portanto, ele vai ter que pedir mais calma à bancada de Chega. Por favor, não aplaudam. Como diria a Guia Branca, é preciso mais cidadania. É um cardume, a bancada do Chega, que segue o seu peixe-rei. Mas nós chega assim ao fim a primeira parte da Vichy Soase. Regressamos já a seguir, vamos a Sul para entrevistar Cristóvão Norte. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase, que nós hoje connosco temos o Cristóvão Norte, que é deputado do PSD e vice-presidente da bancada, tem temporariamente o mandato suspenso por razões familiares, mas certamente voltará em breve, e é também o líder da distrital do PSD Algarve, que tem direito a este nome, não ser PSD Faro, é uma espécie de região, uma distrital região, podemos dizer assim. Vamos começar, bem-vindo, vamos começar porque hoje foi dia de Orçamento do Estado, e lhe perguntar se teme que o orçamento seja desvirtuado agora na especialidade. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, quero dizer uma coisa, ao contrário do que eu imagino que ocorra neste programa, desta feita, ao invés de convidarem alguém para estar aqui, eu é que me fiz convidar. Eu tenho que dizer, quer com o Miguel, quer com o Rui, quer com os demais membros, eu tenho insistentemente exigido a minha presença aqui, pela feliz circunstância para vós e para mim, enquanto ouvinte, que eu acho que este programa é extraordinariamente interessante, rompe uma forma de fazer política e eu acho que é muitíssimo pedagógico. E, portanto, eu tinha o sonho, que eu hoje concretizo, e isso traz-me algum nervosismo, devo confessar, de estar aqui convosco. Quanto ao orçamento. Agora temos que tirar as perguntas simpáticas daqui. Deixe-me só dizer que é uma falsa humildade, porque é vice-presidente da bancada e presidente de uma das distritais mais importantes do PSD, portanto está aqui com toda a propriedade, independentemente de ser um ouvinte do programa, claro que agradecemos. Mas vamos à resposta. Quanto ao orçamento, eu creio que não havia outra solução. E não havia outra solução pela seguinte circunstância. Os portugueses, independentemente do seu quadrante político, reconhecem que o governo tem iniciativa, que é um governo fresco e que procura abordar os problemas.
pode abordá-lo melhor ou pior, segundo a sua interpretação, mas reconhece que há essa iniciativa política que contrasta, do meu ponto de vista, com um governo já mais esgotado, designadamente nos últimos 2 anos de maioria absoluta. Os portugueses sabiam também que a circunstância de se abrir uma crise política com o chumbo do orçamento conduziria, provavelmente, à realização de eleições legislativas essas que não aclarariam de forma nenhuma o processo político em Portugal e que seriam uma indesejável instabilidade com custos muito perversos para o país. Os portugueses sabem também, creio eu, e isso, do meu ponto de vista, é da maior importância, que se ao governo, não tendo maioria absoluta, cumpre a obrigação de dialogar e de encontrar bases compromissórias com as demais forças políticas de modo a viabilizar o seu programa, à oposição corresponde também uma obrigação, que é a obrigação de não tentar unilateralmente impor o seu programa a esse governo que foi legitimamente eleito, desvirtuando e abrindo dessa forma, se não for por uma via, por outra, uma crise política. Cristóvão Norte, se vamos imaginar que, por exemplo, o IRC não desce em virtude dessas aritméticas entre o PS e o Chega, e que de alguma forma há outras medidas importantes que na especialidade de alguma forma caem em virtude dessas coligações negativas em sede de especialidade. Isso seria suficiente para, no fim, as bancadas do governo poderem chumbar o próprio orçamento? Ou isso já é no domínio, é um cenário que não se coloca? Isso leva-me a dizer o seguinte: o esforço que o governo fez é um esforço largamente inspirado naquilo que entende ser o interesse nacional. O governo abdicou de aspectos que têm relevo, designadamente esse do IRC, terá abdicado de outros que nem sequer os submeteu à apreciação da Assembleia da República, na medida em que entendia que eles seriam incompatíveis com a aprovação do Orçamento de Estado em função da irredutibilidade dessas forças políticas e, portanto, fez um esforço consequente nesse sentido. O Partido Socialista, não obstante não ter chegado a acordo, assumiu que se absteria no orçamento e que permitiria que o orçamento fosse viabilizado. Ora, o que eu extraio de uma declaração dessa natureza é uma obrigação do Partido Socialista em assegurar que pelo menos o esforço que foi feito pelo governo no sentido de se aproximar das propostas do Partido Socialista são salvaguardadas com a abstenção, ainda que o Partido Socialista entenda não as subscrever. Entender isso de outra forma poderia conduzir a que essa abstenção do Partido Socialista se verificasse na especialidade completamente inútil, porque ela conduziria, com a composição de outras maiorias, à aprovação de outras propostas que corromperiam a lógica de acordo que esteve subjacente a essa aproximação entre as duas forças políticas. Portanto, o que eu diria é que, por uma questão de estabilidade política e de responsabilidade, não vejo que tal se colocasse em cima da mesa, não vejo por agora, seguramente, mas creio que há uma obrigação indeclinável por parte das demais forças políticas e muito em particular do Partido Socialista em garantir que o processo da especialidade não corre de uma forma a prejudicar aquilo que o Primeiro-Ministro ontem disse bem, foi um esforço significativo que está no limite para garantir a aprovação desse Orçamento de Estado. Mas deixe-me só perceber uma coisa. Se o PS votar contra a proposta de IRS que está no Orçamento do Estado, neste caso da descida de um ponto percentual, e o PSD, neste caso o Governo, se vir obrigado a votar uma proposta, o Chega já disse que vai anunciar a descida de 2 pontos percentuais, o PSD deveria aprová-lo? Ainda não pensei sobre essa aritmética em concreto e sobre o que é que resultará daí. Agora, do meu ponto de vista, seria muitíssimo indesejável que fosse impedida de vigorar qualquer proposta do PSD no sentido da redução do IRC. Fosse a proposta originária, nos termos em que o PS a rejeitou liminarmente, fosse a proposta revista que o PS considerou que era uma aproximação
razoável, mas que significava que não se comprometeria para outras circunstâncias. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Portanto, a partir do momento que nós dizemos que nos abstemos naquela proposta de Orçamento de Estado, significa que aquela proposta de Orçamento de Estado tem que ir até ao fim. Se ela não for até ao fim, já não é a mesma proposta de Orçamento de Estado. Ora, se o Partido Socialista impedir que essa proposta de Orçamento de Estado vá até ao fim, eu creio que numa circunstância dessa natureza, o Partido Social Democrata tem que apreciar as suas opções para tentar realizar os seus objetivos políticos, a menos que aceite indiscriminadamente ficar refém do Partido Socialista. O chumbo da proposta do IRS é suficiente para essa sua opinião? Não, se apenas chumbarem a proposta do IRS? Do IRC, quer do IRC, dizer. desculpe. Do IRC. Não sei, hoje ainda não discutimos isso, nem eu quero especular demasiado sobre isso. Eu adotei sempre uma postura de concertação e de procurar não diminuir ou prejudicar o ambiente político a quando das negociações. Acho que é isso que dá resposta de responsabilidade para o país. E, portanto, é o percurso que, independentemente de outras declarações que tenhamos ouvido a esse ou outro propósito, eu farei sempre. Agora, chama a atenção para isso, porque se há um princípio, se há um compromisso num determinado sentido, esse compromisso, para ser realizado, tem que garantir que o essencial desse compromisso chega para ser votado. Olha, se ele for destruído na especialidade, então o que é que sobra? O que eu verifico é que haverá a intenção do PSD de dar cumprimento àquilo que submeteu à apreciação do PS. Mas isso pode eventualmente conduzir a que o Partido Socialista tenha que tomar uma posição em relação à matéria que garanta a sua viabilização, sob pena de estar a empurrar o PSD para outras coisas, porque o PSD também não pode facilmente aceitar que não há nenhuma alteração. Que outras coisas? Desistir desta versão do orçamento? Não. Quando eu digo outras coisas, eu acho que está a fazer uma interpretação um bocadinho extensiva. Não, quando disse que o PSD tinha de olhar para as suas opções. Tinha que olhar para as suas opções. Quais é que seriam as suas opções nesse caso? Porque o PSD entende que a questão do IRC é uma questão fundamental. Sim. Já esteve disponível para abdicar da redução. Nós entendemos que isso é essencial para a criação de riqueza, para a competitividade da economia, com certeza. Mas não desejamos, em circunstância alguma, que do processo de especialidade e votação final global do Orçamento de Estado não resulte nenhuma descida do IRC. Acho que isso é evidente para todos os portugueses. Sim, era só para perceber a consequência disso. Não, repare, para o PSD. Mas é que isto tem que se extrair aqui um aspecto que é crítico. O PS sabe que que o Governo apresenta essa proposta, porque o PSD fez essa proposta. E já perante essa proposta, o Partido Socialista assinalou que se absteria no orçamento. Ora, isso tem como consequência o PS permitir que essa proposta vá até ao fim, porque essa proposta faz parte do pacote orçamental que o PS disse que garantia a sua abstenção. Portanto, eu acho que isto é de bom senso e não creio que portanto, acha que deve ser o PS na especialidade a acabar por... Não sei qual é a solução. Porque a intenção do PS não é essa, não é de aprovar essa... Não sei qual é a solução concreta. Agora, parece-me que isto, independentemente de sermos do PS, do PSD, do partido que formos, olhando para a lógica das coisas e a forma como elas foram conduzidas, é indiscutível. E, portanto, aquilo que é indiscutível não merece ser referido muitas vezes sequer. Há outra questão que está em cima da mesa para a especialidade é do aumento de pensões. Luís Marcos Mendes ainda no domingo dizia que podia haver margem para acomodar essa matéria. Não sei se acredita que se não houver, está a desenhar-se aqui uma possível coligação negativa, chamada coligação negativa. Eu não creio que as forças políticas estejam privadas de apresentar propostas na especialidade. Isso é o processo orçamental comum. E, portanto, quem sou eu para castigar as opções políticas de quem quer que seja por apresentar as suas propostas? Agora, nós conhecemos a composição do Parlamento. Os portugueses querem que o Governo governe. Querem que a Assembleia da República fiscalize. Com a oposição, faça oposição. Portanto, uma coisa são mudanças com significado marginal, coisa diferente são coligações negativas atrás de coligações negativas, com o propósito inconfessável de prejudicar a ação do Governo Mas acha que o aumento de pensões já seria uma dessas propostas que pode desvirtuar o documento? Não me ouviu dizer isso? Não, por isso é que lhe estou a perguntar. Não sei, tenho que ver a proposta em concreto. Essa proposta, do meu ponto de vista,
até uma proposta que, daquilo que eu conheço, das declarações que foram proferidas pelo Luís Marco Mendes a respeito do assunto, é uma coisa que não é o fulcro, portanto, quer dizer, não é o alfa e o ômega. Há ali um conjunto de pessoas que entendem que devem ter esse direito e que, porventura, não sei se sim, se não, lhes terão sido criadas algumas expectativas a esse respeito. E, portanto, eu acho que é uma questão a ser dirimida com base nas margens que o Governo tem, e aí, devo dizer, quem está em melhores condições para fazer essa avaliação, para averiguar em que medida é que os compromissos internacionais respeitantes às questões do déficit e outras estão ou não cumpridas. Obviamente é o Governo, eu não tenho o domínio fino de cada um desses números para poder exprimir uma opinião consolidada a respeito da matéria. A principal crítica que tem sido feita a este Orçamento do Estado é que podia ter sido apresentado por António Costa e Fernando Medina. O próprio Governo já reconheceu que este é o orçamento possível. Admite que o documento assim desiluda alguns eleitores da AD? O documento é uma manifestação do sentido de compromisso do Governo. Portanto, o PSD, a AD, não teve maioria absoluta. A AD tem 78 deputados, não tem 116. Portanto, tendo 78, não tem 116, tem que conduzir as coisas de uma maneira. E, portanto, aquilo que eu acho são duas coisas. Primeiro, a aprovação deste Orçamento de Estado deve-se, em primeira linha, aos portugueses. Foram os portugueses, com a avaliação que fazem, como aliás saiu uma sondagem recentemente, de que o Governo deve continuar, que compeliram forças políticas, outras forças políticas, a assumirem posições que viabilizam o Orçamento de Estado. Repare-se, por exemplo, no que foram as declarações do Pedro Nuno Santos há 7 meses. Dizia que era virtualmente impossível, ou qualquer coisa assim. Praticamente impossível. Praticamente impossível. Portanto, com declarações muito críticas a respeito da matéria. Portanto, isso mudou. Eu acho que isso mudou, porque o vento mudou. E o vento são os portugueses que têm uma opinião sobre o Governo. Isso é um primeiro aspecto. Obviamente que nós não podemos obrigar as demais forças políticas a, de repente, converterem-se a uma ideia de reforma do país como nós entendemos. Isso é razoável saber isso. E acha que a partir daqui já não vai ser possível converter novamente o PS? Ou seja, a AD já não vai poder contar com o PS para futuros orçamentos? Não sei, não digo isso. Não quero fazer declarações que os senhores daqui a um ano ponham a tocar e digam, pá, o Gustavo Norte disse isto. Afinal, ele estava redondamente enganado e parecia um tipo convencido. Eu abdico de fazer isso. O que eu diria em relação a isto é que acho uma ideia que para mim é essencial em minorias relativas. E a ideia é esta. O número de deputados não muda. Cada um tem um número de deputados durante a legislatura. Mas a legitimidade política não se mede exclusivamente pelo número de deputados. Mede-se pela apreciação que cada cidadão vai fazendo ao longo do tempo. E essa apreciação que é feita ao longo do tempo dá autoridade ou retira autoridade ao Governo. E, portanto, eu creio que se nós continuarmos com o ímpeto que temos, que contrasta largamente com o do anterior Governo, eu acredito que é possível criar condições para ver coisas serem aprovadas que hoje não seriam e que há 6 meses não seriam seguramente. Portanto, as coisas também vão mudando. Basta olhar, por exemplo, no que foi a questão das contas certas, que foi um grande ganho para o país. Porque o Partido Socialista tinha uma visão completamente irresponsável sobre as contas públicas e agora mudou essa visão. E agora já está convertida. Cristóvão Norte, não temos muito mais tempo. E essas são as mudanças estruturais no país que se fazem. São à la longa. É os outros partidos também mudarem de opinião. É nós convencermos e os portugueses convencê-los a mudar de opinião. É isso que nós também temos que fazer. Articulados nessa parte das contas certas. É líder distrital. O PSD tem mesmo condições de ter mais uma autarquia que o PS em 2025 e liderar a Associação Nacional de Municípios? Eu não quero elevar as expectativas, mas eu creio que o PSD tem boas condições para ter um resultado substancialmente melhor do que aquele que registrou em 2021. E acredito, referindo-me ao meu distrito, que é possível ampliar o número de câmaras. Em todo lado vamos ganhar e perder câmaras, com certeza. Mas o crescimento do Chega não vai favorecer o PS. Porque ali é por um voto se ganha, não é? Não há aritmética. É verdade. O que me está a dizer faz sentido, mas também faz sentido uma outra coisa. É que as eleições, ao contrário do que as pessoas comumente assinalam,
em que é mais suscetível a presença de voto útil são as eleições autárquicas. Não são as eleições legislativas. São mesmo as eleições autárquicas. E, portanto, eu creio que o Chega poderá ter resultados com significado em municípios em que o PSD não tenha candidatos fortes ou que seja absolutamente claro que o PSD não vai ser eleitoralmente viável. Nos outros casos, eu acho que vai haver uma grande convergência de eleitorado do PSD. Em Faro, quem é que vai ser o candidato forte do PSD? Não sei, mas vai ser um candidato forte. O Cristóvão Norte é uma hipótese? Não, o Cristóvão Norte não é uma hipótese. Ainda está à espera de convencer Macário Correia, por exemplo? Não estou à espera de convencer ninguém. Não será um notável em Faro? Será alguém mais conhecido? Não, notável é com certeza. Pelo menos notável em Faro. É alguém conhecido de Faro, mas não tem que ser necessariamente alguém que já tenha Ele sido tem que ganhar eleições em Faro, não tem que ser conhecido em Lisboa, no Porto ou em Braga. Seria possível, nestas autárquicas, o PSD de alguma forma assumir ligações pré-eleitorais com o Chega ou não? Isso está absolutamente fora de hipótese e só é admissível com a iniciativa liberal. Isso compete à direção nacional do partido definir. Eu, por aquilo que antevejo, essa não me parece uma possibilidade muito verosímil. No que a mim diz respeito, eu, enquanto Presidente da Distrital e nos processos que eu estou a conduzir, essa questão não está completamente posta de lado. Mas o Chega é de facto uma ameaça ao PSD grande no Algarve? Não é. Não é? Não. Para as eleições autárquicas não é. E nas eleições legislativas, em 2028, se chegarmos lá ou antes, vai deixar de ser, porque nós estamos a fazer um programa de investimento no Algarve sem paralelo. Perto de 1.000 milhões Disse de euros. que ia ter o Luís Montenegro à perna se ele não cumprisse com aquilo que prometeu. Digo mais, se não se avançar o novo Hospital Central do Algarve, eu não me candidato mais nenhuma vez a deputado. Vamos passar agora ao tema das presidenciais. Marcos Mendes é o melhor candidato que o PSD pode ter para Belém? Não sei, confesso que ainda não pensei muito nisso, de quem é melhor candidato, quem é que é pior candidato, nem sei quem é que quer ser candidato, sinceramente não faço ideia. Agora, eu posso dizer a minha opinião sobre o Luís Marcos Mendes. É uma pessoa que eu tenho muitíssimo respeito, acho que é uma pessoa extraordinariamente bem preparada, tem muita visão política e é uma pessoa que eu considero uma coisa que muitos talvez não deem tanto valor, mas eu dei e dou. O Luís Marcos Mendes a mim conquistou-me quando tomou decisões muito difíceis a respeito das autárquicas de 2005. Quando foi a Câmara de Lisboa e também... Não. Isso é verdade que há muita gente em Lisboa que não concorda e seguramente e podemos discutir se a decisão foi bem ou mal tomada. Só para contextualizar quem nos está a ouvir, com certeza. Afastou mas não... de Câmara que eram arguidos em processos relacionados com corrupção. É verdade, mas afastou mais pessoas e não afastou só em Lisboa e afastou pessoas até que vieram a ser condenadas. Portanto, e eu acho que isso é um ato de coragem profundo. As pessoas até se podem enganar, mas a questão de querer fazer bem, ser vertical e garantir a persecução do interesse público com zelo pela idoneidade moral e ética na política, para mim é um bem de um valor inestimável. E isso seria outros nomes como Rui Rio, Pedro Passos Coelho, até José Pedro Guiá Branco ou Pedro Santana Lopes, são nomes que algum deles lhe parece que pudesse alargar mais o espectro do que Luís Marcos Mendes ainda, ou não? Não sei, não conheço as sondagens. Quais é que foi os nomes que me disse? Rui Rio e Passos Coelho, por exemplo. Passos Coelho tem uns... Passos Coelho... Olha, eu vou-lhe dizer, Passos Coelho é quase o meu herói. Tenho uma admiração tremenda pelo Pedro Passos Coelho. Eu gostava de ser amigo dele. Eu até fico às vezes nervoso quando estou ao pé dele, não sei o que é que é dizer. Porque o que eu vi de Pedro Passos Coelho num tempo extraordinariamente difícil, eu no dia que me disseram que o Paulo Portas fez aquela declaração do irrevogável, eu disse, tipo, agora só tem é que se demitir. Quando ele chegou ali, disse, não abandono o meu país. Eu pensei, quem me dera ser assim. Cristóvão, algumas destas perguntas, nós temos aqui o Carnal Peixe, que conhece o programa, já sabe que tem que escolher uma de duas opções, e avançando para elas, já não dá para fugir tanto, tem que ser uma resposta mais direta. Vamos saltar a trilha para sentir ainda mais a atenção aqui do programa. Então,
quem escolheria para fazer um duelo com Beto Calulu na festa do Pontal? Marcos Mendes ou Pedro Passos Coelho? Passos Coelho. E quem levaria a ver um jogo no São Luís em Faro? André Ventura ou o Almirante Gouveia e Melo? O Almirante, para pôr alguém na ordem se os adeptos de repente começassem a desacatos. Há que selar pela boa ordem das coisas. Com quem é que iria comer um gelado na Nanarela? Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina? Com o Pedro Nuno Santos. Ainda não teve essa oportunidade, ou já? Podia calhar, de Eu não vez em sei se quando ele gosta encontrar de isso na gelados. Nanarela. Vocês sabem que eu tive quase a comprar a Nanarela em 2014. Foi esse o objetivo. E fiz milhares de comícios a favor da Nanarela. Perdi a oportunidade de ser milionário. Ao nosso departamento comercial, nós não aproveitámos esta oportunidade e à Comissão da Carteira também não quisemos fazer publicidade. Contra quem, para terminar, contra quem é que jogaria um jogo de ténis? Carlos Moedas ou Sebastião Bugalho? Com o Sebastião, que é meu amigo. Muito bem, e é com este carne ao peixe que passamos agora para a sobremesa. Para contextualizar, na Nanarela é uma gelataria próxima do Parlamento, a mais próxima talvez, e aquela que vão mais deputados, e de facto teve para comprá-la, também já éramos conhecedores desta história, e daí a pergunta. E agora perguntar porque é que nos trouxe a música que estamos a ouvir de fundo e qual é que é essa, no fundo, o porquê desta escolha. Só para dizer uma coisa, tive que comprá-la, mas não tinha dinheiro. Vejam lá, não pensei. É preciso atender essa circunstância. Era um critério. De resto, estava quase tudo orientado. O que não falta em Portugal são pessoas a comprar empresas e não terem dinheiro para Eu já sou mais geloso das boas contas e não sou tão aventureiro ou irresponsável, em alguns casos. Esta música, eu fui pai há um mês de um rapaz lindíssimo chamado Cristóvão, e é o Cristóvão IV, desde 1898, que é uma tradição na minha família. Como é que isto começou? O meu avô foi para os Estados Unidos em 1917, veio doente e teve filhos. Teve um filho e no dia que teve, 2 anos depois, e no dia que teve o segundo filho, esse primeiro filho morreu. E esse primeiro filho chamava-se Cristóvão. E voltou a ter... Ele e a minha avó tiveram um terceiro filho e chamaram Cristóvão novamente. E o meu avô morreu, o meu avô Cristóvão morreu quando o meu pai tinha 4 anos, e a minha avó foi-se casar com um homem, isto é Almacil, que hoje é das freguesias mais ricas do país, mas antes, Almacil, em 1940, com 300 pessoas. Foi-se casar com um homem 11 anos mais novo, que era irmão do primeiro marido, porque ela, quando casou com a minha... já era viúva. E eu acho que o meu pai viveu a vida, embora o pai tenha morrido com 4 anos, com um complexo em relação àquela questão. E, portanto, a figura de referência familiar, para mim, sempre foi o meu avô. E o meu avô morreu há 80 anos. Vejam lá, eu tenho 48. Portanto, a questão de ter um filho Cristóvão era uma questão essencial para mim. E, felizmente, já tarde, mas consegui, com a minha mulher. E eu escolho músicas para acompanhar o nascimento dos meus filhos. A primeira foi o Another One Bites the Dust, com a minha filha Maria Eduarda, que tem 3 anos, e agora é esta música Your Mind, do Richie Valens. O Richie Valens, para quem não sabe, morreu com 17 anos num desastre de avião, ainda andava no liceu, tem músicas, eu percorri o espólio musical dele, é fenomenal, e é, para aqueles que não conhecem o Richie Valens, é também quem, um dos autores, é o cantor do Para Bailar La Bamba. Cristóvão Norte, também acabámos por nos cruzar também com o seu pai, que até morreu num dia de orçamento do Estado da votação final global. Para ele também fica essa homenagem, certamente, também dedica a ele e ao seu filho. É essa a razão aqui desvendada do porquê de ter um mandato suspenso, suponho eu. A Vichy Soase, como sempre, regressa na próxima semana.